Vem mais e mais, Senhor Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. O porta-voz de Deus nesta noite será o nosso irmão presbítero Junilson. Fiquemos em espírito de oração, atentos para o que Deus tem a falar aos nossos corações. Amém. Que a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus permaneça com todos. Amém. Amados irmãos, abram comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós leremos do versículo 1 ao 11 também. Marcos 11, isso. Marcos 11, o verso 1 diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar, irmãos, pedindo iluminação ao Senhor. Pai de amor e misericórdia, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos guie a toda a verdade. Estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu Santo Evangelho, que nós possamos aqui, ó Deus, ser edificados, orientados pelo Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração quebrantado e humilde para entendermos e aplicarmos a Sua palavra em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, aqui enxergar o Teu Santo Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele mesmo nos edifique e aplique a Sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Irmãos, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi caracterizado por discrição. O nosso mestre nunca buscou os holofotes, nunca buscou ou nunca desejou ser aclamado. Ele nunca demonstrou ser dependente da aceitação pública e nunca procurou a aprovação social. E o próprio exemplo disso é que, certa vez, Jesus foi abandonado por 5.000 pessoas. 5.000 pessoas que ouviam a sua palavra, ouviram a sua mensagem, viraram as costas para ele. E Jesus, ao invés de tentar convencê-los a permanecer, virou para os 12 discípulos que com ele estavam e disse: vocês também não querem ir com eles? O nosso mestre nunca foi dependente da aceitação pessoal e muito menos buscava essa exposição. Jesus era o reflexo dos seus próprios ensinamentos. Quer dar esmolas? Não toque trombeta. Você quer orar? Não vá para as praças. Entre no teu quarto, feche a tua porta, ore ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Por vezes, o Senhor Jesus, ao realizar algum milagre, falava a quem era curado: não diga nada a ninguém. Jesus, ele é representado de forma clássica, perfeita, através de Deus, pelo profeta Isaías, quando ele diz no capítulo 42, verso 1 e 2: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho,
o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Essa era a principal característica do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Diante dessas exposições, irmãos, nós podemos ver aqui agora que a conduta do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o texto que acabamos de ler, ela muda. O comportamento do Senhor Jesus Cristo, que antes era de descrição, de se isolar mais, agora é a contrária. Jesus, ele busca agora ser proclamado. Jesus agora, de modo intencional, busca a atenção, busca ser visto pelo povo que ali estava em Jerusalém, tanto aqueles que estavam como aqueles que estavam chegando, porque aquele momento era um momento especial, estava se comemorando ali os dias da preparação para a Páscoa. E Jesus, de forma intencional, busca ser visto pelas autoridades religiosas e até mesmo governantes. Isso porque ele sabia exatamente o que estava para acontecer, irmãos. Dali para diante, Jesus teria uma forte oposição ainda maior das autoridades religiosas. Jesus seria traído, Jesus seria preso e condenado à cruz. Aqueles dias, irmãos, Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Seria condenado à cruz. Naquela época, irmãos, a cruz era uma realidade comum. Jesus não foi o primeiro homem a ser crucificado e também não foi o último. Aquela atitude de condenação e punição cruel fazia parte do cotidiano em Israel, já que todos estavam ali sob o domínio do Império Romano. A entrada triunfante do Senhor Jesus Cristo tinha um propósito. Possivelmente, ao ser crucificado, as pessoas poderiam pensar, são mais 3 criminosos, quando nós lembramos e vemos evangelhos que Jesus foi crucificado com mais 2 malfeitores. As pessoas poderiam dizer, são mais 3 criminosos pagando pelos seus atos. Mas não, irmãos, não foram 3 criminosos. Foram um justo pagando pelo meu e o seu pecado. Possivelmente as pessoas olhariam para aquela cena e lembrariam, aquele é o mesmo homem que entrou na cidade montado no jumento, agora está pendurado no madeiro. Aquele é o mesmo homem que gritamos dias atrás, Hosana nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Agora nós gritamos para ele, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Observem, irmãos, ao entrar aclamado em Jerusalém, nosso Senhor não visava exaltação para si, e sim, ele visava enaltecer a obra de salvação planejada pelo Pai, obedecida e cumprida por ele na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus, de forma humilde, de forma totalmente despretensiosa em relação às demais autoridades que chegavam de forma pomposa de suas batalhas, mas foi dessa maneira que Jesus ele buscou se expor e se apresentar àquela população. Esse é o nosso Jesus, Jesus glorioso e humilde. Que esse sentimento, irmãos, conforme o apóstolo Paulo, também haja em nossos corações. Paulo disse para que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Há quem pense, irmão, de maneira equivocada, que o Evangelho, a transformação que o Evangelho causa nas nossas vidas, é para mostrar essa transformação da água para o vinho, em termos materiais, em termos de status social. A pessoa que morava na favela agora mora numa área nobre. A pessoa que era desempregado agora tem 2 empresas. Não, irmãos. Nosso trabalho no Evangelho é enaltecer a obra de Cristo nas nossas vidas, assim como Ele enalteceu a obra que Ele foi incumbido de fazer. Nós, que éramos inimigos de Deus, pela cruz somos agora amigos de Deus. Nós, que éramos filhos da ira, pela cruz somos filhos de Deus. Nós, que éramos cativos do império das trevas, pela cruz de Cristo fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Esse é o enaltecer, é a visão que nós temos que expor para as pessoas que olhem em nós. Não buscando transformar ou mostrar que nós fomos enriquecidos materialmente. Deus pode fazer isso, mas o objetivo do Evangelho nunca foi esse. O objetivo do Senhor Jesus Cristo nunca foi esse também. Sempre foi, em obediência ao Pai, mostrar para aquelas pessoas que aquele que estaria no madeiro estaria cumprindo o propósito de salvação. Jesus, glorioso e humilde.
No episódio que antecedia essa entrada triunfal, Jesus demonstra um dos seus atributos, a onisciência. É o que nós lemos a partir do versículo 2. E disse-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Irmãos, isso é uma tônica também existente na vida do Senhor Jesus Cristo. Por vezes, ele demonstrava um conhecimento sobre-humano, um conhecimento acima da média, sobre fatos que estavam alheios da maioria das pessoas. Como Jesus sabia qual palavra falar, não só falar, mas ele sabia exatamente do animal que estava preso, sabia que aquele animal precisava ser desamarrado, e se alguém objetasse, se alguém levantasse a voz e dissesse por que está fazendo isso, ele sabia exatamente qual palavra deveria ser dita para refrear ali a objeção das demais pessoas. Alguns episódios também relatam essa capacidade gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Como ele sabia o lugar certo em que deveriam jogar a rede, havendo os pescadores trabalhado toda a noite, como relata Lucas no capítulo 5? Como ele sabia que iria sair ao encontro dos discípulos um homem carregando um jarro, e esse homem iria mostrar o local que os discípulos iriam preparar a ceia, para que ele comesse a ceia juntamente com a Páscoa e a ceia com seus discípulos? Esse episódio está relatado mais à frente, no capítulo 14 aqui de Marcos. Com isso, irmãos, nosso mestre revela mais uma vez a sua natureza divina, e nós podemos compreender que o Senhor, ele sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe, irmãos, da nossa moral como humana. Assim como ele sabia da condição daquela mulher de Samaria. Ele disse: vai buscar o seu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E ele disse: é verdade, porque você já foi casada 5 vezes, e o homem que você está agora não é seu marido. Ele sabe também do caráter humano, quando certa vez ele se aproximou de Natanael, e ele disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael, surpreso: Senhor, de onde você me viu? Onde o Senhor me conhece? Antes de Filipe fosse te buscar, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael ali cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso mestre, sabedor de todas as coisas, também sabe dos nossos anseios. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas aflições. E, segundo as suas misericórdias, ele pode atender e pôr um fim ao nosso drama. Basta nós clamarmos também a ele. Jesus, glorioso e humilde. Agora, no versículo 3, Jesus diz assim: se alguém vos perguntar por que fazer isto, se alguém vos perguntar por que alguém fazer isso, respondei-o: o Senhor precisa dele. Essa expressão, precisa dele, irmãos, é interessante. Essa era a resposta que os discípulos deveriam dar a quem os questionasse sobre o jumento. Essa é mais uma tônica na vida do Senhor Jesus Cristo, uma certa dependência dos outros para cumprir os seus propósitos eternos. O Senhor, em que seu reino possui, o Senhor, aquele que possui palavras de vida eterna, certa vez precisou de um barco emprestado para usar como púlpito. O Senhor, que possui em seu reino várias moradas, precisou de uma casa emprestada para celebrar a Páscoa e a ceia com seus discípulos. O Senhor, que era a ressurreição e a vida, que é a ressurreição e a vida, em um determinado momento precisou de um túmulo emprestado. Então, isso mostra, irmãos, a certa dependência, entre aspas, do Senhor Jesus Cristo para cumprir os seus propósitos. Irmãos, se o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento na sua vida aqui na terra, dependeu dos outros, quanto mais nós não precisamos um dos outros, nós que somos cheios de falhas e limitações. Que haja em nós também esse mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, glorioso e humilde. Adiantamos agora para o versículo 6. No versículo 6, vemos os discípulos cumprindo cabalmente as palavras do nosso mestre. Quando foram perguntados o que fazeis soltando o jumentinho, eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Os discípulos cumpriram cabalmente as instruções do nosso mestre. E isso nos leva a pensar, irmãos,
em quantos problemas e dramas nós podemos e poderíamos evitar se nós atentássemos mais nas palavras do nosso Senhor. Após acalmar uma tempestade, os discípulos maravilhados perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Percebam, irmãos, os elementos da natureza obedecem a Cristo, e nós, por vezes, resistimos em obedecer à voz do nosso Mestre. Ele, cujas palavras são espírito e são vida. Ele, cujas palavras, como diz o salmista, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Seguir as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo é o que vai definir se nós ficaremos ou não de pé diante das adversidades. Pois quem ouve e obedece às suas palavras é semelhante a quem edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto com aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus, glorioso e humilde. Muitas vezes evitaríamos problemas se nós seguíssemos as palavras, as recomendações do nosso Senhor. Assim como os discípulos seguiram cabalmente. Se eles mudassem a rota, usassem qualquer outro tipo de argumento, provavelmente aquilo que Jesus tinha dito não iria se cumprir. Eles trariam ali mais e mais problemas. A entrada do nosso Senhor Jesus Cristo, triunfante em Jerusalém, nos traz algumas verdades. A primeira é que ela estava ali cumprindo uma profecia contida no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Séculos atrás, o profeta Zacarias, inspirado por Deus, disse o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Jesus cumpriu cabalmente todas as profecias contidas a seu respeito. E isso nos chama a atenção, irmãos, a respeito da importância de toda a Escritura. De não valorizarmos apenas o Novo Testamento, mas a palavra de Deus como toda, porque ela foi inspirada por Deus, ela é útil para nosso ensino, ela é palavra de Deus e ela aponta para Cristo. Inclusive, era exatamente o Antigo Testamento que era utilizado para confirmar que Jesus Cristo era o Messias. Os apóstolos utilizavam. O próprio Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, no caminho de Emaús, ele mostrou que era verdadeiramente o Cristo, aqueles discípulos incrédulos, percorrendo por todas as Escrituras, passando por Moisés, pelos Salmos e pelos profetas. A Bíblia fala, no capítulo 18 de Atos, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Essa era a tônica também da mensagem dos apóstolos, utilizar as Escrituras, que estavam ali repletas de referências do Senhor Jesus Cristo para confirmar. Esse que entrou em Jerusalém, montado na jumentinha, esse que foi cravado no madeiro, esse que foi preterido, preferiram um ladrão, esse é o Messias. E esse era o trabalho que os apóstolos e os discípulos primitivos, nossos irmãos, tinham em expor o Evangelho, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Um pregador chamado Stuart Olliott, ele tem uma frase interessante que diz assim: não abra sua Bíblia sem antes fazer uma oração, e não a feche sem ter enxergado Cristo nela. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando nós estivermos percorrendo Gênesis, os livros de Moisés, Números, Deuteronômio, aqueles até os mais enfadonhos, porque contêm genealogias e mais genealogias, busque olhar se não tem Cristo, uma referência a Cristo. Irmãos, a palavra do nosso Deus é como uma mina cheia de pedras preciosas, e a pedra mais valiosa é o Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do nosso Deus. As Escrituras, irmãos, são como uma mina. Em segundo lugar, ainda a respeito dessa profecia, nos mostra o perfil desse rei que estava sendo apresentado, desse rei que estava entrando em Jerusalém. O perfil desse rei e o perfil do seu reinado. Um rei justo, salvador e humilde. E um reinado, irmãos, um reinado pacífico. Diferente dos grandes generais, diferente de reis e imperadores, Jesus entra montado em um jumento e não em um cavalo, não todo aparamentado de uma armadura, não com a espada desembainhada. Muito pelo contrário, ele entra como um rei humilde, montado no jumento, mostrando para todos que o reino dele é pacífico, mostrando para todos que o reino dele não é deste mundo, mostrando para todos que ele estava ali em tratado de paz. Jesus, glorioso e humilde. A aclamação do nosso Senhor, chegando já aos versículos finais, era uma referência ao Salmo 118, quando os discípulos diziam: bendito quem vem em nome de bendito que o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Era uma referência, irmãos, que aquelas pessoas estavam fazendo ao Salmo 118. O versículo 26, que era um clamor, um pedido por socorro, um clamor, um pedido por salvação. De maneira equivocada, irmãos, eles estavam clamando por socorro. De maneira equivocada no sentido de que eles achavam que o nosso mestre, ele era um libertador político. Eles achavam que aquele momento era o momento de Jesus levantar um motim, uma rebelião, para livrar a Israel das mãos opressoras do Império Romano. E Jesus se mostra aqui como um rei pacífico. E aí, possivelmente, foi por causa disso que Jesus foi levado à cruz. Porque ele acabou, de certa forma, frustrando a expectativa das pessoas. Enquanto as pessoas queriam que se manifestasse um rei, um libertador, que levantasse um grande exército para romper com os grilhões do Império Romano, Jesus vem apenas proclamando o reino vindouro, o reino dos céus. E esse pedido de socorro equivocado tem algumas verdades para nós. Embora as pessoas estavam pensando que Jesus fosse um libertador, irmãos, e ali era um momento crucial ou oportuno para uma rebelião, para um movimento, um golpe de Estado, vamos dizer assim. Porque aquele momento era a época da Páscoa. Jerusalém estava repleta de pessoas, tanto daquelas localidades quanto peregrinos que iam para adorar em Jerusalém. Então, alguns comentaristas dizem que a Páscoa era a melhor festa, a festa que mais trazia graça para o povo judeu, mas também a que mais trazia receio para o exército romano, porque enquanto eles estavam festejando a libertação do Egito, o exército podia pensar: olha quanta gente nessa cidade, e se ocorre uma rebelião, e se ocorre um motim? E ali eles viam Jesus como esse general, como esse líder que poderia promover essa rebelião. E Jesus, de certa forma, frustra as expectativas dele. Aí cabe uma observação, irmãos. De que maneira nós enxergamos o nosso mestre? Porque a maneira que nós o enxergamos pode levar a termos decepções. É possível nós nos decepcionarmos com o Senhor Jesus? Sim, se nós olharmos para Ele de maneira equivocada, se nós acharmos que Ele deve nos dar aquilo que nós julgamos que merecemos, se nós acharmos que Ele deve fazer aquilo que nós, no nosso interior, pensamos que Ele deve fazer, e não aquilo que Ele propriamente falou que iria fazer e aquilo que a própria palavra aponta que Ele iria fazer. Jesus nunca veio para satisfazer a vontade de ninguém, muito menos a dele. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E essa frustração pode ocorrer conosco também, de acharmos que, por nossa vida não estarmos num curso que nós desejássemos, o nosso Jesus talvez esteja falhando, o nosso Deus talvez não esteja se importando conosco. Pelo contrário, irmãos, tudo está sob o controle do Altíssimo. Tudo está no mais absoluto controle do nosso Senhor. Os discípulos clamavam: hosana nas maiores alturas. Um pedido por socorro, um pedido por salvação, uma referência ao Salmo 118, verso 25 e 26. Interessante, irmãos, talvez por uma expectativa equivocada, mas essa expressão ela traz algumas verdades que podem ser aplicadas ainda hoje conosco. Embora
eles achassem que Jesus era um líder político, foi a primeira vez que a população se referiu a Jesus e pediu a ele não que curasse, não que purificasse de lepra, não que expelisse demônio. Pela primeira vez, a multidão estava clamando por salvação. Lógico que eles estavam pensando na salvação e na libertação do Império Romano. Hoje também, irmãos, é o momento oportuno para nós nos aproximarmos desse Senhor e clamarmos por socorro, clamarmos por salvação. Essa palavra ela não ficou restrita apenas no Evangelho de Marcos, apenas como um relato específico. É para nós entendermos que Jesus, Ele é Rei, Ele é Senhor e Ele é Salvador. É a oportunidade para que nós também possamos clamar ao Senhor por salvação. Pela primeira vez, a multidão estava clamando por aquilo que Jesus verdadeiramente veio trazer à terra, salvação. Jesus não veio purificar leprosos, embora Ele tenha purificado. Jesus não veio curar enfermos, embora Ele tenha curado. Jesus veio trazer salvação. E as pessoas estavam clamando justamente por aquilo que verdadeiramente era o trabalho dele aqui na terra, salvar e remir pecadores. Hoje também nós podemos nos aproximar desse Senhor, irmãos, e clamar por salvação. Semelhante a Pedro que estava no barco não, saiu do barco e por causa do forte vento e das ondas agitadas começou a submergir. Pedro disse: Senhor, socorre-me. Esse mesmo clamor nós podemos fazer. Nós até mesmo que também conhecemos ao Senhor Jesus, nós que já fomos alcançados pela sua genuína graça, nós podemos nos aproximar dele e clamar por essa salvação. Senhor, socorre-me, salva-me de mim mesmo, Senhor, dos meus pensamentos egoístas, dos meus desejos que não convêm com as tuas palavras. Salva-me, Senhor, do meu orgulho. Salva-me, Senhor, dos pecados que continuamente me perseguem e daqueles que, infelizmente, eu tenho sido vencido. Salva-me, Senhor. Salva-me. Foi isso que Jesus veio e foi pela primeira vez que Ele escutou. Ele não escutou: Senhor, meu filho está horrivelmente endemoniado, cura-o. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o que é que você quer? Abre os meus olhos que eu torne a ver. Pela primeira vez Jesus ouve: salva-me, salva-me. Que Ele também escute de nós, irmãos, esse pedido de clamor. Que Ele também escute de nós esse pedido de redenção das nossas almas. Porque, como o apóstolo Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Mesmo com o pensamento equivocado, pela primeira vez a multidão estava clamando por algo que realmente o nosso mestre veio trazer: salvação. E nós também podemos fazer esse clamor, semelhante a Pedro e tantos outros que o viram como verdadeiramente Salvador, o Senhor das nossas almas. Esse, irmãos, é o nosso Jesus, glorioso e humilde. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Pai de amor e misericórdia, percorremos brevemente por uma porção da Tua Sagrada Escritura. Tivemos, ó Deus, mediante o Teu Santo Espírito, a iluminação desse ato maravilhoso que Teu Santo Filho Jesus Cristo realizou em favor de nós. Jesus, que mesmo em um momento de exposição, não visou a sua própria glória, não visou se enaltecer, Pai. Ele buscou enaltecer o trabalho que o Senhor o incumbiu, de vir à terra, despir-se de toda a sua glória, viver aqui conosco, sem pecar, e entregar-se na cruz, ó Deus, por causa das nossas faltas. Soberano Senhor, que esse pensamento esteja sempre nas nossas mentes, de que o justo morreu por injusto, de que o Santo Senhor, Rei da glória, Todo-Poderoso, se entregou em favor de cada um de nós. Nós, há pouco instante, Senhor, celebramos e meditamos na mesa do Senhor. Que este momento, ó Deus, esteja sempre em nossos corações. Lembremos sempre desse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, de acordo com as verdades que o Senhor nos revelou esta noite, colocarmos em prática em nossas vidas e mostrarmos, ó Deus, não a nós mesmos, mas para aqueles que olharem para nós, possa ver o resultado da cruz de Cristo, o resultado da salvação realizada pelo Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pois assentar, irmãos, em oração silenciosa, estamos despedidos uns dos outros. E se Cristo Jesus voltar nesta madrugada, estaremos todos juntos para todos sempre, desfrutando da presença gloriosa desse Pai maravilhoso. Amém. E em paz, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós. Amém.